Pessoal, começando esse vídeo, lembrando da importância da inscrição aqui para o canal. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário sempre importante para a nossa reflexão e compartilhe esse vídeo. Acredito que com o empenho de todos nós, a gente vai conseguir atingir a marca dos 30 mil inscritos até o final do ano. Então vamos ver se a gente consegue atingir essa marca, que seria super especial. Eu tinha prometido para vocês fazer um comentário, uma análise, enfim, sobre a entrevista do Haddad para o Eduardo Moreira, que estava no canal do Eduardo. Mas quando eu fui ver de fato a entrevista, foi uma entrevista do Eduardo Moreira com o Haddad. O Haddad, ele que era o entrevistador. Então, eu não sei se vale tanto a pena assim comentar, já que eram as opiniões do Eduardo Moreira que estavam sendo expostas e não a opinião do Fernando Haddad. Então, eu não sei se vale tanto a pena assim ouvir a opinião do Eduardo Moreira, já que ele, claro, ele tem boas opiniões, mas ele não é um pré-candidato para as eleições de 2022. E nós estamos acompanhando o dia a dia, praticamente, desses pré-candidatos. Todas as vezes que eles aparecem, fazem uma entrevista interessante, alguma colocação. É sempre pertinente fazer um vídeo sobre isso, como foi a entrevista do Ciro Gomes para o Canal Livre da Band. Ontem, no domingo à noite, o Ciro Gomes fez uma entrevista para o Canal Livre. Eu vou deixar as 3 partes da entrevista aqui na descrição para que você possa ver e tirar as suas próprias conclusões a respeito desse assunto. Foi uma entrevista interessante porque nós tivemos alguns embates dos jornalistas. É claro que o Ciro Gomes ele monopoliza toda a conversa, ele não dá muita abertura porque ele fala bastante, ele tem uma tática ou uma técnica de entrevista que dificulta um pouco a interação, mas houve um certo tipo de confronto, então foi uma entrevista bem agitada. Eu gostei dessa entrevista do Ciro Gomes. Agora, o que eu não gostei, antes de falarmos mais sobre a entrevista, os pontos que eu achei mais interessantes, o que eu não gostei foi do comentário hoje de manhã na Rádio Bandeirantes. O link também vai estar aqui. O nome Nossa senhora, o nome do vídeo é Bancada analisa entrevista de Ciro Gomes ao Canal Livre da Band. Eu achei um pouco... eles não estão entendendo. Os jornalistas parece que eles não estão entendendo a questão ali envolvendo o Ciro Gomes. Muitos falaram que o Ciro Gomes ele fala algumas bravatas, muitos falaram do temperamento do Ciro Gomes, como se fosse isso que fizesse o Ciro Gomes perder as eleições. Ou como se é isso que vai fazer Ciro Gomes perder as eleições em 2022. E não é isso. Ciro Gomes não vai perder as eleições por conta das bravatas. Ciro Gomes não vai perder as eleições por conta do seu temperamento explosivo. Porque olha só quem está nos governando hoje. Bolsonaro venceu as eleições sendo um grande bravateiro. Aparecia no CQC, aparecia no Super Pop, falou que teve relações sexuais com animais. Quer mais bravata do que isso? Bolsonaro ficou 10 anos desfilando bravatas, falando bravatas na televisão, em rede nacional, falava absurdos e teve um temperamento descontrolado, porque até mesmo agrediu a Maria do Rosário, mas mesmo assim ele foi eleito. Então não é isso que vai fazer Ciro Gomes perder a eleição. O que vai fazer Ciro Gomes ser derrotado em 2022 é a falta de uma narrativa de Ciro Gomes que cole com a população. Por exemplo, o que Ciro Gomes vai fazer quando ele for eleito? Ciro Gomes ele é o candidato de quem? Do quê? Não há uma resposta para isso. Então essa narrativa que cola com a população é algo que falta ao Ciro Gomes. Então ele não vai perder por conta das bravatas, por conta do temperamento explosivo. Isso porque Bolsonaro foi eleito. Ele vai perder porque falta uma narrativa. Por exemplo, Collor ele foi eleito para caçar marajás. Lula foi eleito para combater a corrupção. Bolsonaro foi eleito para combater o PT, combater o comunismo, defender as famílias. E Ciro Gomes, ele vai ser eleito para fazer o quê? Então há essa lacuna na comunicação do Ciro Gomes. E quando eu falo comunicação, não é como comunicação verbal. Quando eu falo de comunicação, é todo um pool todo um conjunto de fatores que compõem a comunicação. Fatores imagéticos, ilustrativos, slogans, imagens, músicas. Tudo isso compõe a comunicação e eu vejo que falta ao Ciro Gomes hoje um mote de campanha, um slogan a ser trabalhado, um motivo para que as pessoas possam votar nele. E como eu falei, Bolsonaro ele foi eleito, as pessoas votaram em Bolsonaro porque ele disse que iria defender as famílias. Por que as pessoas vão votar em Ciro Gomes? Então é necessário que ele veja esse ponto, é necessário que haja essa questão imagética, essa questão narrativa, essa questão comunicativa do Ciro Gomes. Porque caso contrário, as chances dele continuam sendo mínimas. É claro que ele vem fazendo um trabalho muito bom e interessante para 2022, ele está se movimentando, ele está aparecendo em palestras, em programas de rádio, em canais no YouTube e agora na própria televisão. Então esse é um caminho que o Ciro Gomes tem feito muito bem, mas ainda faltam algumas coisas. E ele não tem mais tanto tempo assim, porque o ano de 2019
já acabou. E agora ele tem mais aí 2 anos e meio para conseguir, menos até, para conseguir estruturar essa narrativa para colar na cabeça da população. E eu não estou falando para ele adotar um discurso anticorrupção para colar com a classe média, não é isso. O que eu falei do Collor, do Lula, do Bolsonaro são apenas exemplos para ilustrar aqui a explicação que eu estou dando. Mas falando sobre a entrevista, o Ciro Gomes ele repetiu nessa entrevista tudo o que ele havia repetido nas outras entrevistas e isso é muito bom. É claro que ele aprimora o discurso dele à medida que ele vai fazendo entrevistas, mas a grosso modo é sempre a mesma coisa. O discurso é sempre o mesmo, fala da taxação de grandes fortunas, taxação das empresas, da reforma da Previdência, critica o governo Bolsonaro, critica Lula, mostrando que ele é uma via alternativa ao bolsonarismo e ao lulismo. E ele faz muito bem consolidando esse discurso, porque ele precisa ficar repetindo esse discurso. A população precisa olhar para Ciro Gomes e identificar algum tipo de discurso. E ele repetindo, ele acaba consolidando, solidificando a sua imagem, o seu discurso na mente das pessoas. E é claro que quando ele, como eu falei, à medida que ele vai aparecendo nos programas de televisão e nos programas de rádio, vai aparecendo na mídia, ele vai lapidando e aprimorando o discurso. Então ele fica cada vez mais afiado. Então isso é muito bom, porque ele sempre traz algum número, melhora a comunicação, traz uma informação nova, estuda, traz um ponto diferente. Então para o discurso dele é muito bom. Agora, o que eu percebi ali do discurso do Ciro Gomes e que faltou uma pergunta dos jornalistas, dos entrevistadores. Eu senti que faltou uma pergunta referente ao Democratas. Uma pergunta referente principalmente a Rodrigo Maia. Porque em um determinado ponto da entrevista, logo no começo, o Ciro Gomes ele evita falar que ele é de esquerda. Ele fala assim, esse termo já é um termo que está muito mal visto. Então ele começa a usar o termo progressista. Porque ele quer se descolar da esquerda. Por que ele quer se descolar da esquerda? Porque ele precisa mostrar para a população que ele é uma via alternativa ao bolsonarismo e ao lulismo. Ele quer mostrar para a população que ele pode ser essa via alternativa. E ele tem uma conta que ele faz que é o seguinte: 25% das pessoas são a favor de Lula, 25% das pessoas são a favor de Bolsonaro, então ele quer pegar esse eleitor que está no meio, esses 50%. Então ele tenta trazer um discurso mais ao centro, uma coisa mais progressista, se descolando do PT e se descolando também do Bolsonaro. Então esse é o discurso que o Ciro Gomes está fazendo, um aceno mais ao centro. Então ele evita se colocar como sendo alguém de direita, como sendo alguém de esquerda, perdão. E ele fala o seguinte, que em determinado momento começam a falar sobre democratas, não entram de fato na pergunta de se o Rodrigo Maia, se ele aceitaria o Rodrigo Maia ser o vice-presidente dele em 2022 ou não, mas ele fala que o Democratas é um parceiro histórico do PDT lá no Ceará. Há mais de 30 anos o PDT e o Democratas e o DEM, eles têm uma aliança lá e essa aliança se vai muito bem lá no Ceará. E eles têm feito alguns afagos públicos ao Rodrigo Maia. Essa entrevista do Canal Livre, possivelmente ela foi feita depois da entrevista ao El País. E nessa entrevista ao El País foi quando o Ciro Gomes começou a flertar de um modo mais explícito com o Rodrigo Maia. E colocar Rodrigo Maia como vice-presidente seria algo muito interessante para ele, para acalmar o mercado, para ser um candidato com apoio, com uma base forte, que é o Democratas, e também uma guinada mais ao centro. Como eu falei, ele precisa se descolar da esquerda, precisa se descolar do PT. Porque o candidato, o eleitor do PT, não vai votar em Ciro Gomes. É um eleitor muito consolidado, muito cristalizado, dificilmente vai votar nele. E ele também não pode ir muito para a direita, porque caso contrário, esse eleitor de Bolsonaro não vai votar nele, ele perde a identidade. Então ele precisa ficar no centro. E o Democratas, ele é um representante do centrão. E tem muita capilaridade, tem prefeituras importantes. Então, para o Ciro Gomes, politicamente seria muito bom. E principalmente acalmaria o mercado. O Rodrigo Maia seria para o Ciro Gomes o que José Alencar foi para o Lula. Porque é aquele candidato que acalma o mercado. Então, e o mercado hoje, ele é muito reativo ao Ciro Gomes. O mercado não olha com bons olhos para o Ciro Gomes. Então, essa aliança com o Rodrigo Maia poderia fortalecer uma candidatura do Ciro. Entretanto, nós precisamos ver como que aqueles 10, 12% de eleitores fiéis ao Ciro Gomes, que é isso que ele tem nas últimas eleições para presidente, ele teve ali 10, 12% de votos. Como esse eleitor vê essa possibilidade de aliança entre Ciro Gomes e Rodrigo Maia? Isso é uma questão que precisa ser estudada, uma questão que precisa ser avaliada por ele
Ciro Gomes. Se você, eu sei que eu tenho muitos eleitores do Ciro Gomes aqui no meu canal, se você é o eleitor do Ciro Gomes, se você gosta do Ciro Gomes, se ele se aliasse a Rodrigo Maia, você continuaria votando nele? Você votaria nele para 2022? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Você, eleitor do Ciro, votaria nele se o Rodrigo Maia fosse o vice-presidente, o candidato à vice-presidência? E é só uma pergunta interessante também para fazer ao Rodrigo Maia. Será que ele sairia como vice-presidente do Ciro Gomes? Se você chegou até aqui, responda essa pergunta, que é uma pergunta fundamental, e também me siga no Twitter, @profleoficial.